Olá, boa noite. Começando mais um Tição, programa de preto, aqui na Causa Operária TV. É um prazer estar de volta aqui apresentando esse programa que traz ao público aí o debate do coletivo João Cândido, que é o coletivo de negros do PCO. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas. E agora nós temos aí contado com a participação do nosso companheiro André Constantini, que tem participado de Tição, para fazer o debate sobre a luta do povo negro, sobre os acontecimentos em relação à população negra, e tem participado conosco do debate. Boa noite, André, como você está? Boa noite, Isa. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham aqui pela TV, pela CO TV. É muito bom tê-los aqui conosco, né? Você está assistindo o programa Tição Papo de Preto, que vai ao ar toda quinta-feira aqui pela CO TV, às 19 horas. Desde já, quero pedir a vocês que nos assistem nesse momento ao vivo, compartilhem essa live nas suas redes sociais. Se você ainda não é membro da CO TV, torne-se membro ainda hoje, porque esse aporte, esse suporte financeiro de vocês é fundamental para a estruturação dessa que é a única TV revolucionária nessa plataforma de comunicação que é o YouTube. Isso eu posso garantir para vocês. É isso aí. Reforça aí o convite do companheiro Constantino para apoiarem a CLTV. É uma TV feita aí pela militância do PCO e companheiros da luta como André Constantino e entre outros aí jornalistas que contribuem para que tenhamos uma TV independente e revolucionária que debate aí os interesses reais da população trabalhadora, dos negros, das mulheres, da juventude. Temos aí uma grade de outros programas dos coletivos e, além da análise política da semana, todo mundo conhece, apresentada pelo companheiro Rui. Então, torne-se um membro para garantir aí que nós continuemos com a nossa grade revolucionária, que você apoiando a gente mantém a nossa programação. Bem, e falando aí de papo revolucionário, de TV independente, a gente vai, no programa de hoje, eu e o companheiro Constantino, debater aí a questão em torno da morte do imigrante congolês, eu esqueço a pronúncia do nome dele, André. Mosê. Mosé, isso, obrigada. Companheiro Mosé, que foi aí vítima de um crime brutal no Rio de Janeiro, foi espancado até a morte por 3 homens. E, enfim, vamos conversar um pouquinho melhor sobre o caso, porque de fato é muito revoltante esse acontecimento, tanto que assim, a gente vê uma revolta genuína da população, a família, os amigos deste imigrante aí estão chamando para manifestação, mas, como tudo né, na luta do povo negro, tem outros interesses aí também. Eu e o companheiro dela já estávamos comentando. Então, bem, vamos para a notícia, né? Esse imigrante congolês, ele foi no quiosque Tropicália, lá no Rio de Janeiro, foi cobrar as diárias de trabalho. Ele trabalha ali em outros quiosques, trabalha ali na região, e foi ali cobrar o valor dos dias que ele trabalhou. E ele foi recebido aí por três, parece que são funcionários do quiosque, são funcionários ali desses quiosques, e foi espancado até a morte, que estava ali cobrando esses dias de trabalho. E então a gente tem como debate né, a questão de, por ser um imigrante pós-golpe de Estado, a gente vê que a direita está se sentindo à vontade né, para agir dessa maneira. Imagina, você espancar uma pessoa até a morte em um lugar público, tinha câmeras, eles não, nem hesitaram em fazer isso. Então, isso é resultado também do avanço né, da direita, da extrema-direita. E tem a questão também trabalhista, né? Porque além de ser um imigrante, um negro, é um trabalhador. E com a reforma trabalhista, com as perdas de direito dos trabalhadores, veja só, o cara trabalhou, não tem nenhuma garantia, né? Não tem nada registrado. Trabalha assim, vai lá, consegue trabalhar um dia e recebe por esse valor ou não, né? Porque pelo jeito ele não recebeu no dia, foi buscar no outro dia. E aí foi lá negociar com o patrão, né? Dizem aí os liberais que
se acabar os direitos trabalhistas, fica mais fácil para o trabalhador negociar. Mas veja só, o trabalhador foi ali recolher o valor do trabalho dele e acabou sendo espancado até a morte. Então, mostra aí também toda a vulnerabilidade do trabalhador. Se você não tem garantia, se você não está registrado, você depende da negociação que você faz ali. Às vezes não é nem diretamente com o patrão, né? Às vezes nem foi diretamente com o dono do quiosque que ele fez um acordo, mas independente disso, culminou nisso, né? Foi lá recolher o dinheiro dele e acabou morrendo. Então, a gente vê que tem um agravante, né? Além de ser negro imigrante, era um trabalhador. Então, tem a questão de classe nesse crime. Bem, sobre isso, André, passo para você. Bem, mais uma vez, boa noite, Isa. Eu acho que a primeira pontuação que nós devemos fazer, e você já fez, é pontuar a questão de classe na morte do Mosé. Porque o Mosé, ele trabalhava como diarista, ele recebia por diária, ou seja, ele não tinha qualquer tipo de vínculo empregativo com os quiosques onde ele trabalhava. Segundo relatos da família, ele trabalhava na cozinha. E ele foi cobrar 2 diárias atrasadas desse quiosque onde ele prestou serviço. E a morte do Mosé é um reflexo da aprovação da reforma trabalhista, que retirou mais de 100 direitos trabalhistas da classe trabalhadora, e hoje o trabalhador brasileiro trabalha em condições análogas à escravidão. Essa que é a grande realidade. Essa que é a grande realidade. Então a gente tem que fazer essa pontuação da questão de classe relacionada à morte do Mosé, esse homem negro refugiado do Congo, o Congo que hoje vive uma guerra civil, né? E ele se refugiou do Congo, veio para o Brasil para tentar uma vida melhor. E aí também é importante pontuar, Isa, até um contexto histórico aqui, antes da gente entrar diretamente no caso da morte do Mosé, que foi espancado até a morte por 4 homens, né? Nesse quiosque Tropicália, que fica ali no posto 8, na praia da Barra da Tijuca. Outra pontuação relevante para fazer aqui, para você que não mora do Rio de Janeiro, essa região, né, esse bairro que é a Barra da Tijuca, é controlado por milicianos. Tá? É controlado por milicianos. E o dono do quiosque é policial militar, lotado no 18º Batalhão, o mesmo batalhão aonde atuavam os 2 policiais que assassinaram a vereadora Marielle Franco. É muita coincidência. Então, acho que é importante nós ficarmos atentos a isso, porque pode ter participação desses malditos, desses vermes dos milicianos na morte do Mosé. Então, a gente tem que ter clareza dessa denúncia aqui. Mas é importante fazer a pontuação, Isa, porque ele foge de um Congo que vive hoje vários conflitos, né? Que é fruto de uma guerra civil. E essa guerra civil existente atualmente no Congo tem o braço do imperialismo. É importante a gente fazer essa pontuação aqui, porque o imperialismo é o maior produtor de armas do mundo. E para vender armas, Isa, tem que ter o quê? Guerra. E quando as guerras não ocorrem de forma natural, o imperialismo fomenta guerras fictícias baseadas em mentiras. Vale lembrar da Primavera Árabe, né, que levou e ceifou a vida do grande e honorável Gaddafi. A Árabe derrubando governos democráticos que foram eleitos pelo voto popular. O Obama, essa vai para os identitários. Esse canalha, esse verme do Obama, que o honorável Gaddafi chamava ele carinhosamente de irmão queniano. Gaddafi tinha esperanças pela origem, né, do Obama, que nasceu no Quênia, que ele poderia dar uma guinada, né, relacionado ali à questão como o imperialismo trata o restante do mundo. E foi o irmão queniano, o Obama, um homem negro, um capitão do mato, um negro da Casa Grande, um desgraçado que fomentou a Primavera Árabe, que infelizmente ceifou a vida do grande honorável Gaddafi. Vale lembrar também que a miséria existente no Congo e a pobreza, esse colapso social existente no Congo, é fruto, e aí é um recorte histórico, de séculos de saque pelo imperialismo da Europa Ocidental. Vale lembrar que, em um período da história do Congo, ela foi colonizada pela Bélgica, pelo rei Leopoldo II, esse desgraçado
esse miserável que cortava a mão de crianças, de velhos e adultos, homens e mulheres, que não conseguiam bater a meta e a cota na extração ali dos diamantes. Um desgraçado, um miserável. Então, quando acontece esse processo de imigração em massa dos negros africanos, é fruto disso aí. A gente tem que pontuar. Outra coisa, Isa, foi o imperialismo, através da CIA, que arquitetou a morte do grande e honorável Patrice Lumumba. Isso tem que ser falado aqui, porra. Que estava ali reconstruindo o Congo. A maioria dos países que compõem o continente africano estão subordinados, né, os governos existentes lá estão subordinados aos interesses do imperialismo americano. Esse câncer que precisa ser destruído juntamente com a merda do Estado maldito de Israel. Então, fazendo esse recorte histórico que eu acho que é necessário, a gente vai entrar aqui agora na morte do Mosé. Então, mais uma vez, pontuar, Isa, que esse bairro da Barra da Tijuca é controlado por milicianos. Os milicianos aqui no Rio de Janeiro, a milícia carioca, controla 60% dos bairros no município do Rio de Janeiro. Isso é muito sério e isso é muito grave. Milícia controla território. Igrejas evangélicas neopentecostais controlam mentes, porra. E isso faz parte do projeto político que a extrema-direita quer instalar no Brasil, que é instalar uma teocracia miliciana fascista. Para tal, eles necessitam do avanço e da expansão, tanto das igrejas evangélicas neopentecostais e tanto das milícias. Isso é grave e isso é seríssimo. Como iremos combater o avanço das milícias? E o Rio de Janeiro é um laboratório. E está dando certo aqui. Daqui a pouco vai chegar uma milícia na região onde você mora, vocês não tenham sombra de dúvidas disso. Então, o Mosé, ele... Oi. Não, pode terminar, finaliza. Então, o Mosé, ele trabalhava nesse quiosque como diarista, né? Trabalhava para receber por diária, e segundo relatos da sua família, ele foi cobrar 2 diárias atrasadas, e aí deu-se toda aquela confusão, ele foi espancado e morto a pauladas por 4 homens, tá? E as cenas são chocantes, sabe? As cenas revoltam, geram ira, geram fúria, né? E tem que gerar mesmo, porque, Isa, eu quero fazer uma pontuação aqui. Outro dia, eu estava na casa da minha ex-companheira, que é a mãe do nosso filho, a Thalita, e de repente entrou uma barata dentro da casa dela. E ela tem pavor de barata. E aí ela pediu para que eu pudesse matar a barata. Eu fui lá, Isa, e matei a barata. Peguei a barata, fui até o banheiro, joguei no vaso sanitário e dei descarga. Naquele momento me deu um estalo, porque eu não senti nada em matar aquela barata. E eu mataria mais outras centenas de baratas se fosse necessário. E aí me deu outro estalo que me remete à situação do negro brasileiro. Porque esse mesmo sentimento que eu sentia em matar uma barata, nada, é o mesmo sentimento que a maioria dos policiais militares sentem ao matar um negro. Nada é o mesmo sentimento que uma parcela enorme da sociedade racista existente na porra e na merda desse país sente quando um negro morre. Nada! Nós morremos como barata na porra desse país. E a pergunta que tem que ser feita hoje aqui no programa Tição Papo de Preto é quem é que vai parar o avanço da morte do povo negro na porra desse país, porra! É por isso que a gente defende com clareza revolucionária a construção dos comitês de autodefesa, porra! Porque se o burguês tem o direito de defender a propriedade privada dos meios de produção que eles detêm, eu vou defender a única propriedade que eu tenho na porra do capitalismo, que é a minha vida, caralho! Porra! É isso que tem que ser discutido aqui. Aí vem essas entidades e essas organizações do movimento negro, todos eles cooptados pelo identitarismo, essa política liberal construída pelo imperialismo para barrar o avanço do socialismo. Nós precisamos, enquanto revolucionários socialistas, destruirmos esse câncer na esquerda, que é o identitarismo, antes que ele torne-se uma metástase e destrua toda a esquerda, não só no Brasil, como a esquerda mundial, caralho! Porra! Aí foi a porra do Belchior fazer denúncia para a ONU, caralho! A ONU, que é lambe-botas, está subordinada aos interesses do imperialismo. A ONU, que é lambe-botas, está subordinada aos interesses do Estado sionista de Israel. A ONU, que por sua negligência é responsável anualmente
pela morte de milhões de negros africanos. A ONG, pela sua negligência, é responsável pelo massacre que o Estado sionista de Israel exerce sobre o povo palestino. Aí, companheira Isa, você acha que a ONU vai ficar preocupada com a morte de um refugiado congolês aqui no Brasil? É óbvio que não. É óbvio que não. Aí a gente entra no tema central. E o PCO, eu quero parabenizar, tem feito constantemente essas denúncias. Essas entidades e essas organizações negras existentes aqui no Brasil, todas elas recebem dinheiro de ONGs que são ligadas ao imperialismo. Primeira pontuação que a gente tem que fazer. Essas entidades e essas organizações do movimento negro não estão preocupadas em dar fim e dar cabo à morte dos negros aqui no Brasil. Pelo contrário, Isa, eles adoram quando acontece uma morte como essa do Mosé, né, que gera comoção nacional e internacional. Por quê? É uma oportunidade deles apresentarem a sua entidade e a sua organização e dar cada vez mais visibilidade a ela e realizar uma captação de recurso maior dessas ONGs que estão subordinadas ao imperialismo americano. Essas entidades negras, né, essas organizações negras, todas elas pautadas no identitarismo, são os urubus. E a carniça predireta dessa raça de víboras é os territórios de favela e o sangue negro. O que seria dessas organizações, Isa? O que seria dessas entidades se de uma hora para outra acabasse o genocídio do povo negro no Brasil? O que seria dessas organizações, dessas entidades, se de uma hora para outra desaparecesse as favelas? Eles iriam viver de quê, porra? Me diz! Eles iriam captar recurso de quê? De onde? Então a gente tem que fazer essa... Isso, tem que trabalhar. A gente tem que fazer essa denúncia aqui com clareza e denunciar esses negros da Casa Grande, denunciar esses capitães do mato que fingem estar lutando pela pauta negra, mas muito longe disso, eles estão lucrando com o sangue negro que escorre na favela, porque o sangue do morro é o combustível do jato de alguém, porra. É isso que o negro favelado e periférico tem que entender. Quem vai dar fim às mortes do povo negro aqui somos nós mesmos, através da nossa organização. Então, construir os comitês de autodefesa é para ontem. Armar o povo negro é para ontem, para que nós venhamos defender a única propriedade que nós temos dentro do sistema capitalista, que é a porra da nossa vida. Eu não vou ficar na fila do genocídio esperando a minha vez de ser abatido, não, porra. Eu quero estar armado para me defender. Ah, André Constantini, vai aumentar a violência, vai aumentar o caralho, porra. Porra, a gente sofre, é massacrado, é triturado pelo Estado burguês, porra. Vocês não estão vendo essa porra, não, merda. A gente está de saco cheio, porra. Ninguém aguenta mais isso, merda. Porra, olha o que tá acontecendo na favela do Jacarezinho. A gente vai trazer pra vocês aqui, caralho. Aí vocês vêm falar de violência pra mim, vem falar de paz, porra. Compartilho com você, André, revolta. É muito revoltante mesmo. E é importante destacar essa denúncia que você faz das ONGs. Porque, de fato, você vê que tem a esquerda que está numa paralisia profunda, não faz ato, acabaram com os atos fora Bolsonaro, e aí estão fazendo uma campanha, né? Estão falando, mas a gente viu para que é, né? Para ter desculpa para denunciar para a ONU que a ONU está ligada ao imperialismo. Sim. Está ligada aí todos os crimes que eles fazem com os imigrantes no mundo todo. Eles não estão mesmo preocupados com a morte de um congolês no Brasil. Eles não estão nem aí. A ONU não vai fazer nada. Na verdade, o que eles vão fazer é que, a partir dessas denúncias, dessas organizações que ficam aí junto com a ONU, intervir na situação brasileira para controlar a revolta da população. É apenas o que eles querem é controlar. Eles não querem que a população conclua que o Estado não vai fazer nada pela população negra, a ONU não vai fazer nada, nenhuma ONG vai fazer nada pela população negra. Quem vai fazer algo por ela é ela mesma. Por isso que, com esse tema, a gente destaca aqui a organização da autodefesa da população negra, porque não tem qual que é a saída. A família está denunciando, importante isso que o Constantino falou, de serem policiais envolvidos no caso, dono aí dos quiosques, e desde que aconteceu o crime, a família tem sido intimidada por uma dupla de policiais. Esses policiais eles estiveram presentes no dia do crime, enquanto o corpo ainda estava lá, estava a polícia e tal, essa dupla estava lá também. Depois, no outro dia, a família foi conversar com os funcionários, conversar com o pessoal lá do quiosque para entender o que aconteceu.
Porque você vê que, de fato, a família, os amigos estão preocupados, eles querem saber o que aconteceu. E eles foram lá perguntar para os funcionários e essa dupla de policiais estavam lá. E depois, no dia de a família, os amigos organizaram um ato lá na frente do quiosque e esses policiais estavam novamente lá. Então, a esquerda nesse setor fica falando: vamos pedir justiça. Mas para quem que a gente vai pedir justiça? Porque o Estado tem responsabilidade nisso, tem parcela. E até mesmo pelas matérias que eu estava vendo pela imprensa burguesa, eles estão tentando ocultar que tem policiais envolvidos nisso. Que tem policial dono de quiosque e tal. Eles não estão falando, tanto que tem matéria que fala que o dono do quiosque não estava lá no local. E daí? Dono dos lugares geralmente não estão mesmo no local de trabalho, porque eles não trabalham. Eles são só donos mesmo. Mas você vê que eles estão. É difícil encontrar informações sobre de fato o dono, sobre de fato para quem que o Mosé trabalhou. Você vê que é muito difícil encontrar as informações. Porque estão tentando esconder aí que, de fato, é ligado com a milícia, com os policiais. E essa informação é importante porque isso, esclarece para a população que não tem outra saída a não ser sua própria organização. Se esse rapaz estivesse com outros companheiros, ou então armado, a situação poderia ser diferente, né? E, bem colocado o que o André falou. Nesse sistema, a única coisa que nos pertence, de fato, é a nossa vida, é o nosso corpo. Que, inclusive, o corpo, o trabalhador tem que vender o seu corpo para conseguir sobreviver. E a gente não tem o direito nem de se defender. Eu mesmo, que sou uma mulher, eu sou uma mulher, sou pequena, eu precisaria de uma arma, por exemplo, em muitas situações. Porque a maioria dos homens mesmo são sempre maiores do que eu. Mas eles não deixam a população chegar nessa conclusão. Né? Eles ficam aí, principalmente essas ONGs, esses coletivos de negros que estão comprados pelo imperialismo, impedem que a população chegue a essa conclusão. E estava até comentando com o André que é estranha essa movimentação, que justamente esse é um caso que traz muita revolta, porque você vê um trabalhador que foi cobrar o dia de trabalho, uma coisa tão comum, né? A milhões de brasileiros, e ele foi espancado até a morte. Revolta, mas aí você vê que tem essas organizações tentando controlar essa revolta. Por isso, sim, a gente tem que ficar muito atento. Tá tendo chamado de ato, é importante, a gente tem que manifestar toda a morte de negros que tiver no Brasil. Temos que protestar por todas as mortes, porque não dá mais para ficar aguentando isso e a gente vê que cada vez piora. O cara foi espancado até a morte. Então, a gente vê também o aprofundamento da violência da polícia. Teve a invasão. É invasão, né? Porque eles falam operação nada, é invasão. No Jacarezinho. Você vê que com o aumento da crise econômica, a repressão oficial ou paraoficial, ela aumenta. E, de fato, a gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar olhando isso e falando, não, vamos acreditar na ONU, que é responsável pela morte de milhões de imigrantes no mundo todo, mas não, vamos esperar, eles vão fazer alguma coisa. Você vê, é uma total demagogia essa busca pela ONU, que a coalizão só está fazendo mesmo propaganda e para o edital deles ser cada vez mais favorecido, né? Porque também, André, eu gostaria de... Bem lembrado isso, os editais, né? Os famosos editais, né? E quanto Exato. mais notoriedade a sua organização, a sua entidade, a sua ONG tem, mais facilidade você tem de comer uma fatia desse bolo que são os editais. Né? Exato. E inclusive, queria comentar um pouco mais sobre essa questão, porque com a nossa denúncia de lideranças da esquerda envolvidas aí diretamente com organizações imperialistas, com esses financiamentos de ONGs, parece assim que tem um setor desse agrupamento aí da esquerda que estão assumindo, não, a gente recebe mesmo dinheiro, querendo colocar que isso até seria normal você receber um dinheiro para exercer a sua atividade. Mas não é normal. Não é normal você receber em dólar enquanto toda a população brasileira está morrendo de fome. Qual que é a política que destacou para que, de fato, você recebesse esse dinheiro? E pior, né, Isa? Recebendo dinheiro de entidades e organizações ligadas ao imperialismo que arquitetou e idealizou o golpe de 2016,
que jogou o país nessa lama e que cada dia mais a gente vivencia o aprofundamento do colapso social. Então não existe normalidade em você receber dinheiro de ONGs ligadas ao imperialismo, né? Então, assim, não dá para normalizar isso. Mas essa galera está igual o Barroso, né? Hoje o Barroso assumiu o golpe, né? Então essa galera aí está assumindo também. Não, eu recebo o mesmo dinheiro aí de ONGs ligadas ao imperialismo, está tudo certo, vamos tocar a vida. Bom, mas eles podem assumir e a gente vai denunciar, porque não dá para confiar nesses movimentos. Qual que é a confiança? Por que a população negra deveria confiar em organizações que estão recebendo dinheiro de fora, dinheiro do imperialismo? Então, eu acho que eles estão vendo aí que está apertando a situação para eles, porque é um negócio escandaloso. E aí, a população não vê com bons olhos, e quem está no movimento da esquerda mesmo, quem é de esquerda, quem é a base militante, olha para isso e também não sabe que não é normal. A gente vê aí o tanto de golpes de Estado, temos o exemplo do próprio Brasil, mas em todo mundo, que essas ONGs aí estão ligadas diretamente à manipulação da política nesses países. Tanto que em Cuba não existe isso. Não tem a atuação dessas ONGs, é proibido. E o Daniel Ortega também está querendo acabar com essas ONGs em Nicarágua, e a Folha chamando ele de ditador. Ué, a Folha, né, que se diz aí nacionalista, defensora do Brasil, mas qual que é o sentido, então, de você achar normal permitir que a política do seu país seja pensada, seja gerenciada fora do país? Não é normal. Então, é bom mesmo, já que eles vão assumir com cara de pau de fazer isso, que bom, porque aí fica mais fácil também para a gente esclarecer para a população, e esclarecer para a população negra, que não é a política dessas organizações que a gente tem que seguir. A política que nós temos que seguir é da real necessidade da população. Nesse sentido, até já faço aqui uma propaganda do nosso coletivo e das atividades que a gente vai promover para, de fato, levantar aí a luta revolucionária da população. Então, nós faremos no Rio de Janeiro, no dia 19 e 20 de março, a conferência do coletivo João Cândido, conferência nacional. A gente decidiu pelo Rio de Janeiro, inclusive até por conta do companheiro André Consentini, que tem uma atuação com as favelas, tem atuado junto com a gente, então a gente achou muito importante fazer uma conferência no Rio de Janeiro, mas também porque a gente vê um agravamento da situação da repressão no Rio. E uma coisa que a gente quer discutir mesmo nessa conferência é essa questão da autodefesa, do fim da polícia. A gente vai mostrar um outro vídeo, comentar um pouquinho sobre como é possível, a partir da mobilização, acabar com toda essa violência que o povo negro sofre. O povo negro, ele acabou com a escravidão, acabou com o regime de escravidão. Então, se o povo negro conseguiu isso, nós também podemos acabar com a repressão contra a população trabalhadora e negra. Bem, então, fica aí já o convite. O companheiro André Constantini já está confirmado, vai participar conosco, e vamos discutir essas questões, né, André? Com certeza, companheira Isa, estarei presente aí. Eu acho que a gente pode realizar essa conferência dentro de um território de favela, até pela situação que nós estamos vivenciando aqui no estado do Rio de Janeiro, com esse processo de militarização das favelas, com a ampliação desse processo de militarização das favelas. O que eles querem, na verdade, é tornar esses territórios em um estado policial. Só para vocês terem uma ideia, a favela do Jacarezinho, que está sendo a primeira a ser ocupada com esse projeto fascista e nefasto do Cláudio Castro, que se chama Cidade Integrada, que, na verdade, é um projeto da UPP reformulada, é uma UPP reformulada. Essa que é a grande realidade. Ele vai instalar um batalhão em uma fábrica desativada, existente na favela do Jacarezinho. Vai ser mais um batalhão para os varejistas de drogas do Comando Vermelho Arregar, porque existe um batalhão no Complexo de Favelas da Maré. Eu convido a qualquer um dos internautas que nos acompanham nesse momento a passear comigo pelas favelas que compõem o Complexo da Maré, e pela parte da manhã ou pela parte da tarde você vai visualizar centenas e centenas de fuzis e a rapaziada vendendo drogas à vontade nas ruas. E tem um batalhão da Polícia Militar lá. Então vai ter um batalhão da Polícia Militar dentro do território de favela do Jacarezinho, é mais um batalhão para os varejistas arregarem, porque não existe a possibilidade
e a hipótese da venda do varejo de drogas dentro desses campos de extermínio que são os territórios de favela, sem a conivência e a participação efetiva da instituição Polícia Militar. O camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo camburão que traz as armas e as drogas para as favelas. A gente tem que sempre pontuar isso aqui. Então vai ser mais um batalhão para os varejistas arregarem. Agora, uma denúncia importante de se fazer aqui, Ilza, e eu fiz hoje na TV 247, rola nos bastidores das favelas que as milícias do Macaquinho, que toma conta ali da região conhecida aqui no Rio de Janeiro como Campinho, têm a intencionalidade, né, de tomar, né, os territórios do Jacaré, de Jacarezinho e de Manguinho, são favelas bem próximas. Possa ser que as ocupações dessas favelas com o projeto Cidade Integrada tenham a intenção, por parte do governador, de favorecer, né, as milícias, né, de facilitar a inserção das milícias nesses territórios. É uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento. Temos que ficar bastante atento. E queria dizer aos companheiros que essas denúncias que eu aqui as faço colocam a minha vida com risco de morte. Queria aproveitar o ensejo aqui. Constantemente chegam pessoas que conhecem policiais militares, que conhecem pessoas ligadas à milícia e falam: André, os vídeos, seus vídeos recortados estão rolando nos grupos privados de WhatsApp das milícias e da Polícia Militar. Isso é constantemente. Isso sempre chega aos meus ouvidos. Eu quero dizer a vocês, eles utilizam-se dessa tática para nos silenciar. É uma forma de nos intimidar e silenciar a nossa voz. Eu quero mandar um recado para a milícia e para essa instituição macabra e maldita que é a Polícia Militar, para os policiais militares que estão rolando aí a minha foto no grupo de WhatsApp privado de vocês e os meus vídeos. Uma das poucas coisas que eu tenho dentro da porra desse maldito sistema que é o capitalismo é a minha voz. E essa voz, atentem para isso, vocês só silenciarão quando vocês tiverem a coragem de cumprir a promessa de me matarem. Vocês não vão me silenciar com intimidação. Não vão, porra! Não vão! Então, eu quero que vocês saibam aqui, se acontecer alguma coisa comigo, que o meu maior receio é eles me pegarem e desaparecer com o meu corpo. Mas qualquer coisa que acontecer comigo, foram eles. Então, é importante fazer essa pontuação, porque denunciar o que a gente denuncia aqui não é brincadeira. Não é brincadeira, porque o meu maior receio, Isa, não é morrer mais na mão da milícia, porque eu não transito em territórios controlados pela milícia, que eu não sou bobo. Nem na mão desses vermes capitão do mato, que antes vinha a cavalo, hoje vem de camburão, que são os policiais militares. Meu maior medo é morrer na mão dos próprios varejistas. É a polícia militar chegar para os varejistas de drogas, onde eu moro, na favela da Babilônia e no Chapéu Mangueira, e falar: olha, esse cara aí está desnudando o nosso esquema, está atrapalhando o nosso esquema, porra, manda ele para o saco. Então, assim, existe esse receio, né? Eu sou uma pessoa extremamente vulnerável, sou um homem negro que mora e vive num território de favela. Coisa mais fácil é a polícia entrar na minha casa, dar 10 tiros na minha cara, né? Jogar ali um forjado, uma arma fria e drogas, e eu ficar como varejista de drogas. Então, eu aproveito esse momento aqui no Tição, eu tenho feito essas denúncias das ameaças de morte que eu venho sofrendo. Agora, não vão me silenciar, não é? Porque nós temos um lema no Movimento Nacional das Favelas e Periferias que é o seguinte: os covardes vivem mortos e os corajosos morrem vivos, né? Então, assim, você decide o que você vai fazer com a sua vida, companheiro e companheira. Eu não quero que ninguém seja igual a mim, né? Mas eu decidi morrer de pé, com integridade, né? E não viver de joelhos para esse sistema podre capitalista, mas acho que é importante a gente fazer essa denúncia aqui nesse momento. Então, eles vão instalar um batalhão lá e rola nos bastidores da favela que existe uma intenção da milícia do Macaquinho em tomar, né, os territórios de favela do Jacaré e do Jacarezinho e de Manguinho, né? E possa ser que essas ocupações de favela, e sempre são especificamente favelas controladas pelo Comando Vermelho, sejam para facilitar o avanço das milícias aqui, porque a milícia aqui elege vereador, deputado federal, estadual, prefeito, governador e elegeu o presidente. Então, assim, tornam-se currais eleitorais, então a gente tem que fazer essa denúncia aqui. E lá, Isa, eu mandei uma foto para o companheiro da produção, antes da gente passar o vídeo. Um jovem trabalhador estava voltando do seu respectivo trabalho, ele foi abordado, tá aí a foto dele, ele foi abordado pelos policiais do BOP, né, e começou uma sessão de tortura. Eu vou me utilizar aqui da terminologia tortura
para dar a conotação do terrorismo de Estado que nós vivenciamos. Esse jovem começou ali, os policiais do BOP começaram a torturar ele e ele recebeu aí 3 facadas nas suas costas. Ele teve a coragem de ir para suas redes sociais e denunciar essa tortura que ele sofreu por parte dos policiais do BOP, que estão aterrorizando a favela do Jacaré e do Jacarezinho. Se eles fazem o que eles fizeram na parte da manhã, no vídeo que nós vamos mostrar daqui a pouco, onde eles estavam torturando um jovem, e esse jovem só não foi morto porque ele começou a gritar, isso chamou a atenção dos moradores, eles se mobilizaram, foram até o local onde estava acontecendo a tortura, tiraram esse jovem das mãos dos policiais e botaram os policiais do BOP, os policiais mais perversos dessa corporação, para correr com um fuzil na mão, enfrentando eles com pau e pedra. É isso que vai conter a letalidade da polícia militar dentro dos territórios de favela. Não é ficar esperando que a justiça burguesa, que só morde os pés de descalço, e esse Estado burguês, que é inimigo da classe operária, fazer alguma coisa por nós, negros e negras aqui. Somos nós mesmos. É o famoso nós por nós, porra. Nós temos aqui avançar na nossa organização e na construção dos comitês de autodefesa dentro dos territórios de favela. Exato. É importante destacar mesmo isso, André, que o BOP, a gente vai mostrar o vídeo, mas é importante, o BOP estava armado e a população expulsou eles, mesmo os policiais estando armados, porque era mobilização. Os policiais estavam armados, mas estavam em menor quantidade. E a população foi para cima e expulsou, mostrando que, isso que a gente estava colocando, a autodefesa e o armamento da população é essencial. E é por isso que tem toda essa campanha contra o armamento, fala assim, mas e as brigas nos bairros, no trânsito? Mas a violência vai aumentar, vai piorar tudo. Você vê, na verdade, se a população se armasse, a violência contra a população seria menor. Porque, para destacar uma outra notícia, estão divulgando aí que diminuiu 85% o número de mortes depois que eles colocaram câmeras nas polícias militares aqui de São Paulo. Só que, vejam só, aumentou o número de desaparecimentos. Então, pode ser que na frente das câmeras estava tudo bonitinho, mas a gente não sabe o que esse pessoal fez com a população. Então, Isa, deixa eu só fazer um adendo, já que você falou dessa questão que estão colocando câmeras, né, nos uniformes dos policiais militares. Dentro desse projeto Cidade Integrada, esse projeto fascista, a proposta do governador Cláudio Castro é colocar câmeras de segurança em toda a favela do Jacaré e do Jacarezinho. É o BBB do Estado burguês. Os moradores serão vigiados 24 horas por câmeras de segurança. E a polícia militar vai cumprir o seu papel dentro do Estado burguês, que é de vigiar e controlar os bairros periféricos dos territórios de favela. Com o aumento da crise, com o avanço da carestia, com esse colapso social que se aprofunda no país, é claro que o Estado burguês não é bobo. Ele que não é neutro, que faz a manutenção do sistema econômico vigente, que é o capitalismo. Olha, nós precisamos aumentar a vigilância e o controle das favelas e periferias, porque eles sabem, porra, que é daqui que vai partir o processo de uma revolução socialista nesse país. Eles sabem muito bem disso. Essas pessoas que expulsaram policiais do BOP com fuzil na mão, porra, vocês não sabem o que o BOP faz dentro da favela. Eles entram com um caveirão que é um carro blindado, e eles colocam uma música e na altura assim enorme, e a música diz o seguinte: saiam das ruas, eu vim beber seu sangue, saiam das ruas que eu vim roubar a sua alma. O BOP não usa algema porque ele entra pra matar, porra. É muita coragem, é muita bravura desses moradores, porque não suportam mais as atrocidades cometidas pelo Estado burguês. E tem mais, Isa. Esses moradores que colocaram os policiais para correr com fuzil nunca leram uma página do livro do Marx nem do Lênin. Mas eles têm dentro de si uma fúria, sabe, que é reflexo desse massacre que eles sofrem do Estado burguês. E eles têm uma palavra que a esquerda pequeno-burguesa desconhece, que é disposição e coragem, porra. A teoria de vocês, se não produzir em vocês uma praxis revolucionária, não serve para nada. Limpa a bunda com essa teoria revolucionária de merda de vocês, seus bosta. Exato, André. E tanto que é por isso que, bem pontuado, eles colocam as câmeras para vigiar a população. Porque, veja só, filmaram a morte do congolês, tinha câmeras lá.
evitou que espancassem ele até a morte? Não evitou, porque a câmera está no controle da pessoa que está lá filmando, não faz diferença. A gente vê, não faz diferença. E para destacar essa questão da força da população, é por isso que a gente ouve da esquerda, porque eles falam que o povo que é parado, que o povo não faz nada, que o povo aguenta calado. Mas, na verdade, o nível da repressão no Brasil está relacionado ao nível de revolta da população. Porque se você não tivesse uma população revoltada, uma população ativa, não precisaria de policiais. Os policiais existem para controlar a crise. Porque ninguém gosta de morrer de fome, ninguém morre de fome calado. O crime é uma revolta da população. Porque ele vê lá que os ricaços estão no bem bom. E a população está passando fome. Então, o crime é uma revolta contra isso. E aí, por isso que tem polícia. Não é porque o brasileiro, o povo brasileiro já fez muita revolta. Então, não é verdade que não existe como se livrar dessa situação se não for a partir da mobilização popular. A esquerda que é paralisada aí, ó. Na pandemia, o pessoal falou, não, vamos ficar em casa. O trabalhador pode pegar ônibus lotado, metrô lotado, mas a gente vai ficar em casa, vai fazer plenário, vai fazer reunião por Zoom. Não fizeram o ato. Até agora, os atos, eles fizeram aí o possível para acabar com as manifestações pelo Fora Bolsonaro, entraram de férias e sei lá até quando vão ficar de férias. Mas aí depois vão falar que é a população que não se revolta. Isso não é verdade. Inclusive, vou pedir aí para a produção soltar o vídeo para o pessoal aqui que está acompanhando entender o que a gente está falando. Vejam só, ninguém ali estava armado e nem organizado, foi uma revolta espontânea, né? Eles viram que o morador estava sendo torturado pela polícia, foram lá e botaram os policiais para correr. E os policiais saíram, né? Porque você vai. O que eles iam fazer ali naquela situação? Então fica aí a demonstração da força que a população tem. E essa força, essa mobilização que o PCO e o coletivo João Cândido defende. Por isso que a gente fala da autodefesa e a gente coloca em discussão a organização, até mesmo para que essa população chegue também à teoria revolucionária. O Lenin falava, sem teoria revolucionária não há ação revolucionária. Não há ação revolucionária sem teoria revolucionária. Então, é possível também organizar essa população, conversar, explicar para eles por que a gente defende o armamento. E assim, também não precisa explicar muito, porque é diferente aí da esquerda pequena burguesa que não tem contato com a realidade, esse pessoal tem. E eles sabem que para se defender desses policiais é melhor que você esteja armado, tanto quanto os policiais estão. Então também você não precisa ficar aí muito. Ficar discutindo muito. O pessoal sabe a realidade, mas a gente quer discutir também com essa população. E aí fica o chamado, faça aí, destaco, faremos a conferência do coletivo no Rio de Janeiro, para que justamente a gente chegue o mais amplo aí na população que precisa discutir, que precisa denunciar, que precisa de uma imprensa, porque a Folha de São Paulo a imprensa burguesa faz campanha para a ideologia da burguesia. Porque a população também não pode ter a sua imprensa para defender o armamento, defender o fim da polícia. A gente quer levar isso para toda a população. Bem, André, comenta aí sobre o vídeo, você que tem contato aí. Você já viu outras vezes a população fazendo isso com os policiais? Sem áudio, André? Será que sou eu que não estou ouvindo? Agora foi. Ah, está sem áudio. Tá aberto? Você vai sair e entrar de novo? Beleza. Bem, o André vai, enquanto ele vai sair, vai entrando,
a produção poderia soltar aí o cardzinho chamando para a plenária da organização da conferência. Nesse domingo, às 17 horas, a gente vai fazer por videochamada uma plenária para discutir os encaminhamentos da conferência. O programa, como a gente vai fazer para incluir a população nessa conferência, discutir caravanas para que companheiros de outras regiões cheguem também à conferência e para que ela seja o mais ampla possível para a gente discutir, de fato, os problemas reais da população negra. Então, você aí está acompanhando, quiser participar, a gente destaca também, nem precisa ser negro, a gente aqui não vai cobrar carteirinha. Se você tem interesse pela luta do povo negro, se você quer contribuir, quer participar da discussão, participe da plenária, tem as reuniões do coletivo também, e finalmente também participe da conferência, né? Vai ser aberta aí para todo mundo que quer de fato discutir isso que a gente tem colocado, a questão da autodefesa, do armamento, o fim da polícia, o fim das prisões, que são aí são as principais reivindicações do coletivo João Cândido. Bem, enquanto o André vai voltando, então vou destacar aqui o pessoal no chat. Nós estamos com uma audiência aqui muito boa. Boa noite para os companheiros. O André está voltando. Carlos Henrique Amorim está aqui. Agora sim, André, eu estou dando uma boa noite aqui para o pessoal. O nosso chat aqui está bem movimentado. Teve superchat da companheira Carla, nossa companheira de coletivo. Muito obrigada, Carla. Ela comentou, assim como a COP26 não fez por indígenas, demagogia. A gente estava falando sobre a questão do imperialismo. A Natália Araújo também está aqui. Bem, tem bastante pessoas, mas eu vou passar para o André, depois eu volto aqui para o chat. Pode falar, então, André. Vou contextualizar a questão. Está ouvindo? Estou ouvindo. Então, vou contextualizar a questão do vídeo que vocês acabaram de assistir aí. Os policiais do BOP fizeram uma abordagem em cima de um jovem e, a partir dessa abordagem, eles começaram a torturar esse jovem em plena luz do dia na localidade conhecida no Jacaré, em Jacarezinho, como Azul. É a parte mais alta da favela do Jacaré de Jacarezinho, próxima à creche existente na favela do Jacaré. Eles começaram a torturar esse jovem em plena luz do dia. Esse jovem foi bastante eficaz e esperto, ele começou a gritar. Os gritos dele chamou a atenção dos moradores. Os moradores saíram das suas respectivas residências, foram até o local onde o jovem estava sendo torturado pelos policiais do BOP, tiraram esse jovem das mãos dos policiais e botaram os policiais para correr. Os policiais do BOP alegaram que esse jovem tinha envolvimento com varejo de drogas. E se ele tinha envolvimento com varejo de drogas, foda-se. Não é papel da polícia torturar nem matar, porra. Se ele tinha envolvimento, pega, faz a apreensão dele e conduz para a porra da delegacia. Não é papel da polícia torturar ninguém, embora a gente saiba que eles se utilizam dessas táticas e técnicas dentro dos territórios de favela constantemente. Então, essa alegação que ele era varejista não justifica, né, a tortura que o BOP estava exercendo sobre esse jovem. Então, foi isso que aconteceu. Os moradores foram lá e se os moradores não tivessem tomado essa ação, se eles não tivessem realizado essa ação, com certeza esse jovem seria torturado até a morte. Isso, o que está acontecendo no Jacarezinho é bárbaro. Os policiais estão invadindo residências, eles estão comendo a comida dos moradores, eles estão roubando o dinheiro dos moradores, eles estão quebrando o eletrodoméstico desses moradores. Eu me emociono porque eu sei a dificuldade que um favelado tem para comprar uma geladeira, para comprar seu armário. Eu sei a dificuldade. E ver um agente do Estado burguês entrar dentro da sua casa e destruir todos os seus eletrodomésticos, que você comprou a prestação com bastante custo, é muito doloroso. Eu recebi vários vídeos, tem vídeo que não dá nem para passar aqui. Dentre os vídeos que eu recebi, os policiais militares arrombaram a porta da casa de uma moradora, entraram dentro do seu lar, violaram o seu lar. Vale lembrar
que o lar é inviolável, segundo a Constituição, violaram o lar dessa senhora, comeram a comida da geladeira, quebraram os eletrodomésticos, eles estão se utilizando de técnicas que tornaram-se praxe, né, dentro da favela do Jacarezinho. E não satisfeitos, eles defecaram na cama dessa senhora, pegaram parte desse cocô, dessa merda, e colocaram dentro da geladeira dela antes de sair da casa dela. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico impressionado com a esquerda pequeno-burguesa, nesses canais progressistas que eu participo, que eles se incomodam mais com os gritos do André Constantino do que com o sofrimento desse povo. Eu não estou gritando por mim, não. Eu estou gritando por eles. Não quero ser a voz de ninguém. Agora, eu tenho a coragem suficiente para chegar aqui e denunciar essas atrocidades e barbaridades. Eu queria que a esquerda pequeno-burguesa, que reclama tanto dos gritos do André Constantino, né, ficassem mais incomodados com as barbaridades que acontecem dentro dos territórios de favela nesse exato momento. Então, Isa, a situação ela está muito difícil dentro dos territórios de favela. O Cláudio Castro vai ampliar esse projeto nefasto de militarização dos territórios de favela para transformá-los em um Estado policial. E é importante a gente fazer uma pontuação, Isa, que o crescimento das milícias, do varejo de drogas, dessas ONGs dentro dos territórios de favela, né, das igrejas evangélicas neopentecostais, se dá justamente pela ausência do Estado de bem-estar social dentro desses territórios. Ali não tem nada, Isa. Não tem saneamento básico, sabe? Você nasce em uma família totalmente desestruturada. E aí, todo preto favelado e periférico, ele é forjado ao crime. Nós somos empurrados para a criminalidade. Ninguém ingressa no mundo do varejo de drogas porque quer. Essa vida é uma merda. Os caras não saem de dentro da favela, eles não têm vida social. É a mesma coisa você falar que uma mulher que ingressa na prostituição é porque ela gosta. Vocês não sabem o que as mulheres prostitutas passam, porra. E isso aí é o ápice do capitalismo. Que é a mulher ter que vender a porra do seu corpo para levar comida para dentro de casa, porra. Então, tudo isso é fruto do sistema capitalista. O avanço e o crescimento da violência e da criminalidade, o cerne desse problema é social, não é de ordem de pauta moral, como a classe média fica pontuando. Ah, esse cara não tem caráter, não tem índole. Porra, tu sabe o que é chegar em casa e a panela tá vazia, caralho? Tu sabe o que não é ter escola, porra? Tu sabe o que é viver em um lugar onde só tem botequim, igreja e ONG, sabe? Para viver daquela miséria, do sangue negro, da pobreza existente ali. É o que tem na favela, pô. É igreja, botequim, é ONG. É o que tem pra gente. Porque um povo, Isa, sem esperança, é uma presa fácil para esses pastores canalha. E a favela tá sem esperança. Essa juventude não tem perspectiva futurística nenhuma, porra. E eles observam no mundo do varejo de drogas uma saída, porra. E, de fato, eles se rebelaram. O que a gente tem que fazer enquanto militante revolucionário é disputar essa juventude preta, favelada, periférica, com uma AK-47 nas mãos e de pés descalços. Por quê? Aonde a esquerda não vai, o pastor evangélico está indo. Você sabia disso? Quem é que sobe o morro para ir atrás do varejista de drogas? Ou é o braço armado do Estado burguês, ou é o pastor. Quem é que está fazendo um trabalho dentro do sistema carcerário, estreitando as relações com o varejo de drogas? É a igreja? É a esquerda? São as igrejas. E isso aí, né, deu um caldo aqui no Rio de Janeiro, que é a aliança das igrejas com o Terceiro Comando Puro, construindo o Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, e agora a milícia construindo o Complexo de Jerusalém, na Zona Oeste. E aí eu vejo a esquerda pequeno-burguesa, essa esquerda, Isa, que nunca teve uma cárie no dente, nunca pisou no barro, né? Essa esquerda que caga cheiroso, né? Essa esquerda pequeno-burguesa, eles estão preocupados com o Talibã. O problema da esquerda é o Talibã. E não estão atentando que tem o Talibã brasileiro, que é uma juventude favelada, periférica, preta, com um fuzil na mão, com os pés descalços, que é a pontinha do iceberg nessa grande engrenagem da venda do varejo de drogas, subordinados aos interesses do fundamentalismo religioso. Toda a favela controlada pelo Terceiro Comando Puro e pelas milícias depredaram e fecharam todos os terreiros de Umbanda e de Candomblé. Isso faz parte do genocídio do povo negro, porra. Porque desvincular o negro
da sua espiritualidade, da sua ancestralidade, veja que eu não vou utilizar a terminologia religião, que religião vem do latim, significa religar. Nós, negros, nunca tivemos deslinkado da nossa ancestralidade e da nossa espiritualidade, porra. Isso também faz parte do genocídio do povo negro aqui no Brasil. Não é à toa que você vai nas igrejas evangélicas, tá cheio de preto. Você vai no candomblé e na Umbanda, tá cheio de branco. Por quê? O branco convenceu ao negro que aquilo que é dele é do demônio, é do diabo. Então, o que nós precisamos fazer, Ilza, é... Você fez uma pontuação aí que é muito interessante. As pessoas que não conhecem as favelas acham que esse tipo de ação que os favelados tiveram para salvar a vida do jovem é algo excepcional. Não é. Isso é comum, isso é regra dentro da favela. Eu me recordo em 2014, que eu estava lá na favela de Manguinhos, que é em frente à favela do Jacaré, e os policiais da UPP mataram o Jonatas, né, que é filho da Ana Paula. Vou trazer a Ana Paula aqui, uma mulher guerreira, né, que faz parte do coletivo Mães Vítimas de Violência do Estado. Mataram ele de forma bárbara, batendo a cabeça dele no muro, chutaram, ele morreu espancado pelos policiais da UPP. E aí a favela se rebelou, como sempre se rebela. A favela se revoltou, como sempre se revolta. Eu fui correndo pro DM para lá, para fazer o registro, e nesse dia, os meus irmãos favelados, porque toda a favela é um campo de refugiado, tocaram fogo na porra da UPP, porra. Foi uma das coisas mais lindas que eu presenciei. Os policiais correndo e a UPP pegando fogo, que é o símbolo da opressão das favelas. Então, isso é mais frequente do que as pessoas pensam. Isso. Por quê? A classe dominante, eu estou vendo aí que a Universidade Marxista vai contar a história do Brasil, e eu sei que vocês vão se atentar para isso. O Brasil é um país que aconteceu centenas e centenas de revoltas. É que a classe dominante quer apagar essa parte da história para dar a entender à sociedade que o povo brasileiro é um povo pacífico, que o povo brasileiro apanha calado e é passivo. É mentira. E a maioria das revoltas que aconteceram nesse país foram lideradas pelos meus ancestrais, por negros e negras. Essa que é a grande realidade, porra. E é por eles que eu tô aqui, caralho. E se for preciso morrer para continuar falando pelos meus, que eu morra, porra! Agora, ninguém vai me silenciar. Ninguém. Tempo em hipótese alguma, Isa. Ninguém. Eu quero aqui, Isa, aproveitar o momento, porque... Não, antes, eu só queria falar que o papel de todo revolucionário é pegar essas revoltas e essas rebeliões espontâneas que acontecem no fator dos fatos, dentro dos territórios de favela, organizar, né, a massa de trabalhadores do proletariado, da classe operária que vive nesses territórios, para que, através dessa organização, essas rebeliões e revoltas que são espontâneas e no calor do fato, tornem-se permanentes. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Nosso papel é acender o pavio. O nosso papel é fazer o vulcão entrar em erupção e as chamas da revolta escorrer e a gente direcionar as chamas da revolta para destruir o capitalismo, a burguesia, a classe dominante e varrer daqui ao avanço da mão do imperialismo. Partido de esquerda que não se propõe a organizar as massas para conduzi-las rumo ao triunfo da grande revolução socialista, fecha a sua porta que tu não serve para porra nenhuma. Partido de esquerda que debruça toda a sua luta no pleito eleitoral, na merda dessa eleição burguesa, que não vai mudar a realidade objetiva da classe trabalhadora, não vai mudar. Não é pela via da eleição burguesa, nem acreditando nas instituições burguesas que compõem o Estado burguês, que nós iremos transformar as condições sociais dos trabalhadores. Não é. O nosso papel, Isa, qual é? É transformar essa democracia burguesa em uma democracia popular e o Estado que é burguês em um Estado operário. Esse também é uma das principais funções de um movimento revolucionário. É para isso que eu luto. Eu estou num partido reformista, eu sei muito bem disso. Agora, o PT é uma máquina. E eu não vou deixar essa máquina na mão dos burocratas, nas mãos dos reformistas. Nós vamos lutar para se apropriar e tomar esse partido, pô. E tornar o PT, essa máquina que é o PT, uma ferramenta para impulsionar a revolução, não só no Brasil, mas como em toda a América Latina. Então, é muito importante. Agora, Isa, eu queria que as pessoas falam assim, pô, André, você é um cara muito revoltado. Eu fico escutando isso, né? E eu fico pensando tudo que eu já passei na vida, tudo que eu já sofri na vida, tudo que eu quero que o meu filho Malco Lumumba não sofra. Eu quero que ele entenda, se esses caras me matarem ou se a distância que eu passo dele, né? Eu estou viajando no Brasil, eu vou para Paraíba dia 20, depois vou para Recife, depois vou para Manaus, depois vou para o Ceará, já visitei mais de 6 estados, e eu fico longe do meu filho, eu quero que um dia ele entenda essa ausência, que eu também estou lutando por ele.
Tudo isso que o negro passa cotidianamente, né, Luísa? Quantas vezes a gente vai procurar um emprego, né? E aí você escuta da pessoa do RH o seguinte: olha, seu currículo é excelente, mas você não se enquadra no perfil da empresa. Quantas vezes a porta giratória do banco trava para a gente? Quantas vezes a gente tem um segurança particular nos seguindo em cada estabelecimento que nós entramos, né? Tudo isso vai destruindo a nossa saúde mental. Vocês não sabem o que é carregar essa pele. Sabe por quê? Essa pele aqui me fecha portas. Ela me fecha portas. Porque o negro no Brasil, ele não pode ser bom. Ele tem que ser excelente e, às vezes, não é o suficiente. E a gente vive nessa corda bamba desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Sabendo que existe a pele alva, mas tem a pele alvo, que todo preto é um alvo do Estado. E é muito duro viver com isso. Então, o André Constantino não é violento. Eu estou reagindo a uma violência do Estado, que é sistêmica e estrutural. E farei de tudo para destruí-la, ainda que custe a porra e a merda da minha vida. E as pessoas falam: André, você tem ódio, você é um cara que desagrega, todo esse blá 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 que a gente escuta constantemente. E as pessoas nem se preocupam como está a minha saúde mental, as pessoas nem se preocupam das dificuldades que eu passo, das ameaças que eu vivo, como é difícil viver assim, né, com risco iminente de saber que você pode morrer a qualquer momento, ainda mais vivendo aqui no Rio de Janeiro, é muito difícil. Mas eu queria falar de 4 casos aqui, para, de repente, essas pessoas que me chamam de violento possam entender o porquê dessa violência. Porque, Isa, eu vou parafrasear aqui o grande Carlos Marighella. Ele dizia uma frase que eu carrego comigo: o conformismo é a morte. Se nós nos conformarmos com a nossa situação nesse país, nós negros e negras, é a nossa morte. Então, jamais vou me conformar com tudo que nós passamos na porra desse país. E eu vou falar de 4 casos aqui, talvez as pessoas entendam, né, o porquê da minha revolta, o porquê dos meus gritos. O primeiro caso foi na favela aqui do... Isso aconteceu no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Não foi em Marte, não foi em Vênus, foi aqui. Favela do Borel, né, aqui na Tijuca, né? Um jovem saiu para comprar um saco de pipoca, parecido com isso aqui, ó, Isa. Saco de pipoca. Quando ele estava retornando para sua casa, ele foi alvejado com 4 disparos de fuzil. Ele cai e vai a óbito. Eu tenho um vídeo. Os policiais jogam ele dentro do camburão, todo o camburão tem um pouco de navio negreiro, e conduz ele para o hospital. Ele vai a óbito ali na hora. Ele já entrou no camburão em óbito. E mesmo se ele não entrasse em óbito, ele morreria dentro do camburão, porque tem 3 coisas que eu nunca vi: enterro de anão, perna de cobra e alguém que troca tiro com a polícia militar, ser alvejado, entrar dentro do camburão e chegar vivo. Ele sempre morre a caminho do hospital. Vale lembrar do Sandro do 147. Ele entra dentro daquele camburão ileso e intacto. Os policiais do BOPE executam aquele jovem de forma asfixia. Como é que se fala? Por asfixia. Tem outra denúncia que eu quero aproveitar aqui e fazer, que acontece aqui no Rio de Janeiro e que muita gente não sabe. Quando um jovem varejista de drogas morre e ele é conduzido ao hospital, geralmente eles encontram-se sem documento. E existe, né, um conluio entre a polícia militar e alguns hospitais de venda de órgãos desse jovem. Isso que eu estou denunciando aqui é muito sério, mas quem mora no Rio de Janeiro sabe disso. Eles entram ali sem documento, ninguém sabe, a família não procura, às vezes o jovem não tem parente, não tem nenhum familiar, e eles abrem esses jovens, pegam seus órgãos ali, todos perfeitos, e fazem a venda no mercado negro. É uma denúncia importante de se fazer aqui. Então, esse jovem, Isa, que foi baleado 4 vezes, a polícia, o caso foi para a justiça, a polícia falou que confundiu um saco de pipoca com guarda-chuva chovendo, atiram no Rodrigo por 3 vezes, ele vai a óbito. O caso vai para a justiça, os policiais alegaram que confundiram um guarda-chuva com um fuzil. Qual foi o crime do Rodrigo? Ser preto, estar dentro de um território de favela e estar com guarda-chuva em uma noite chuvosa. E agora, esses 2 últimos casos, aí a coisa fica mais difícil de falar. A coisa fica mais profunda. Favela de Acari. O nome da criança é Davi.
A Polícia Militar do 9º Batalhão, o batalhão mais letal aqui do estado do Rio de Janeiro, entra em Acari para fazer uma operação. Davi, de 2 anos, estava brincando ali na porta da sua casa. Ele leva um tiro no peito e vai a óbito. Pasmem vocês, os policiais, o caso vai para a justiça, os policiais militares alegaram que foi autos de resistência, ou seja, uma criança de 2 anos estava trocando tiro com os policiais. O pior disso tudo é que a justiça acatou. Eu conheço o pai do Davi. Todo aniversário do Davi, ele pega a fotinha do Davi, vai lá para frente do Ministério Público sozinho. Quantas vezes ele vai sozinho para pedir para a justiça burguesa justiça para uma criança de 2 anos de idade? E ele falou para mim o seguinte: no dia que eu enterrei meu filho, André, eu morri junto com ele. E eu só acordo todo dia de manhã e levanto da cama para lutar por justiça. Isso foi aqui no Brasil, isso foi na favela de Acari. O último caso, eles queriam instalar a UPP na favela da Maré. E toda a instalação da UPP, o BOP ia antes para preparar o terreno. Eles entraram em uma creche às 5 horas da tarde, Isa. Eu queria muito que as feministas radicais escutassem isso, que eu não vejo elas fazendo essa luta pelas mulheres pretas, faveladas e periféricas. Eu queria que a Djamila Ribeiro escutasse isso, que nunca pisou numa favela e numa periferia, para organizar as mulheres pretas e faveladas e periféricas, mas sobrevive e ganha milhões de dinheiro propagando essa bobagem que é o feminismo negro. Eles entraram dentro da creche 5 horas da tarde, Isa. Você é mulher, um dia você vai ser mãe, mas se tiver alguma mãe me ouvindo nesse momento, eu quero que vocês atentem para o que eu vou falar aqui. Eles entraram nessa creche, xingaram essas mulheres de puta, de piranha, de vagabunda, de desocupada. Não satisfeitos com esse nível de humilhação e esse processo de desumanização que o favelado passa cotidianamente na mão da polícia, eles decidiram revistar a fralda das crianças. Aí você vai falar assim: porra, André, mas quando a gente leva os nossos filhos para a creche, a gente coloca as fraldas na bolsa. Mas não foi e não foram as fraldas que estavam na bolsa. Eles revistaram as fraldas que estavam no corpo dessas crianças. E quando eu fui ouvir essas mães, que elas nos chamaram, né, que elas têm medo de denunciar a polícia, é incrível, cara. Quando elas contavam essa história, eu ficava olhando assim, e eu ficava olhando para elas assim, e o nível de desumanização no olhar daquelas mulheres, o nível de tristeza, o nível de dor. E isso é todo dia. Eu poderia passar aqui o programa Tição inteiro contando para vocês o que eu acompanho no Rio de Janeiro há quase 30 anos. E como isso fudeu com a minha saúde mental. Então, é daí que parte os meus gritos. É daí que parte a minha dor, a minha revolta e a minha disposição, porque não dá mais para a gente suportar esse nível de barbaridade, de terrorismo do Estado dentro das favelas. Eu queria aproveitar esse momento para falar isso, porque cansa, cara. Cansa você estar em certos canais e as pessoas falarem que você tem problema psicológico, psiquiátrico, né? Isso é racismo, né? E são os defensores do identitarismo que geralmente falam isso, né? André Constantino tem problemas psicológicos. Eu tenho, pô. Tenho, eu tomo remédio, eu me trato. Muito fruto dessa luta. Mas querer desqualificar os meus gritos e o que eu falo, falando isso, essas pessoas não têm noção da dificuldade que é fazer a luta que a gente traz aqui. André, bem, a gente tem que encerrar o programa de hoje. Daqui a pouco começa o resumo do dia, mas aqui quero que você saiba que você tem um espaço aberto para, enfim, falar sobre toda a sua revolta, trazer para a esquerda o que de fato acontece nas favelas. Porque a gente vê tem um ataque, né, contra o partido, desse setor. Eles querem, na verdade, calar
todo mundo que quer acabar com essa situação da população. E então, saiba que você tem um espaço aqui para trazer essas denúncias e contar com com o nosso programa revolucionário para a gente acabar com essa situação que a população vive. Tanto que a gente não... Eu ia até denunciar que o Juliano, coordenador do coletivo, ele tem sido vítima aí do DCM, da revista Fórum, estão querendo acusar ele de corrupção, fazendo toda uma campanha contra um negro também, e aí você vê, não tem nenhuma demagogia contra os negros que são revolucionários. Então, eu também passei por isso na mão deles, né, Isa? Sim, Eles também sim, exato. fizeram uma matéria, pô, que é vergonhosa, né? A Fórum, né, colocou minha foto e a do Kiko, falando que eu ameacei o Kiko Nogueira de morte. Isso ali teve um desdobramento, as pessoas não sabem o reflexo dessas matérias. Parece que acabou ali. É que eu não vou dar trela para esses caras, para mim eles nem existem, mas não acabou ali. Aqui no Rio de Janeiro pegaram essa matéria e jogaram aqui em vários grupos, né, falando que eu tenho ligações com o Comando Vermelho, com o TCP. Então aquilo teve um desdobramento, né? Os meus inimigos usaram aquilo ali contra mim, entendeu? Exato. Bem, mas agradeço, André, a sua participação. Nós voltamos com o Tição, com a participação do André semana que vem, para dar voz às denúncias do companheiro e também às denúncias da população negra. Muito boa noite, André. Espero que você fique bem e também boa noite aos companheiros que acompanharam nosso programa. Peço aí que compartilhem, divulguem aí o Tição para que mais pessoas conheçam o nosso programa, conheçam a luta do nosso coletivo, a luta do companheiro André Constantino. Nós voltamos semana que vem. Muito obrigada.